Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, pessoal da Escola de Profetas. Dando continuidade, no outro vídeo fizemos a introdução da pregação em si, né? E agora sim entraremos no tema homilética e falaremos em três partes, tá? Primeiro, nós vamos falar sobre a crise da pregação da Palavra de Deus, chamada crise dos púlpitos. Depois vamos ver como enfrentar esta crise, vencer essas barreiras. A parte 2 já falará o que é a homilética em si mesmo, o que significa homilética, sobre pregação e ensino, e sobre estrutura de um sermão, tipos de sermões, né? E por último, dicas, né, para se ministrar a palavra de Deus de modo correto, de um modo que se glorifica o nome do Senhor, né? Lembrando que a homilética ela só ajuda no desenvolvimento do ministério da palavra. Ela é uma ferramenta muito importante, né? Mas não quer dizer que ela é tudo, né? Mas você que deseja pregar a palavra de Deus, é necessário sim estudar, observar algumas regras, né? Observar como se ministra, a que público se ministra, né? Não é também de qualquer jeito, entendeu? Tudo tem um preparo, mas então entrando aqui no assunto sobre a crise na pregação, né? Entramos no novo milênio e nós olhamos hoje, irmãos, tem se levantado sim pessoas sérias, né? Tem tido pessoas seríssimas aí envolvidas no ministério da palavra, mas ainda assim a pregação anda em crise, né? Principalmente com o advento do neopentecostalismo, né? Se surgiu uma cadeia de mensageiros que promovem uma pregação totalmente contrária ao que as escrituras diz, né? Uma pregação totalmente fora de sintonia com o que Jesus, os apóstolos e os profetas pregaram antes da gente, né? Que outros pregadores pregaram antes da gente. E com isso, se ao longo dos tempos veio-se ter uma igreja frágil espiritualmente, veio-se ter uma igreja menina intelectualmente, né? E totalmente adulta maliciosamente, né? E Paulo ensina em Coríntios que tem que ser ao contrário, né? Nós temos que ser adultos no entendimento e crianças na malícia. Mas devido às pregações antropocêntricas, onde é centrada no homem, inclusive vem louvores, ministrações. Hoje nós temos um evangelho da prosperidade assim elevado à quinta potência, o coaching, né? E com isso tem se gerado muitas dificuldades para a igreja do Senhor, né? Com isso se levanta pensadores, pregadores de uma nova geração, entendeu? Vi isso muito no começo da minha conversão, no começo dos anos 2000, aonde tinha muitos pregadores papagaios, entendeu? Eles ouviam ministrações de um determinado congresso, entendeu? E saíam repetindo, né? Os chavões, os trejeitos, as palavras, entonações de vozes, né? E com isso foi passando-se o tempo e essas pessoas, elas mesmas com o tempo, se necessitavam-se de um algo mais. Foi passado-se o tempo que começou a criar-se o quê? O chamado trânsito religioso nas igrejas, onde as pessoas não paravam mais nas igrejas, né? Viviam trocando de igreja. Mas por quê? Porque elas iam atrás de novidades. Enquanto aquela igreja tinha novidades a dar, ela estava lá.
Bastava ter algum problema, alguma dificuldade, elas mudavam de igreja, aonde teria uma novidade para elas. Por isso que nós vemos, por exemplo, principalmente igrejas neopentecostais, usarem muitas campanhas. Você vê que os artifícios são vários. Eles têm que usar muita criatividade, porque se parar de usar, as pessoas não vão mais. Só que tem um efeito colateral nesse movimento. Essas coisas cansam, entendeu? E aí começa o quê? A ter o descrédito na pregação evangélica, né? Começa a ter o descrédito sobre a pregação cristã, entendeu? Que eu vejo sim agora Deus levantando pessoas, né? Para ensinar a palavra de Deus corretamente, né? Ministrar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos que entender uma coisa: a crise na pregação, ela está baseada propriamente em 3 fatores, né? O primeiro fator é a falta de oração, né? O que acontece? Os mensageiros de Deus, eles eram totalmente dependentes de Deus para trazer as suas mensagens, né? Então o que acontecia? Esses homens que vieram antes da gente, Leonard Ravenhill, A.W. Tozer, né? John Wesley, Spurgeon, enfim, essa turma toda que veio antes de nós, Billy Graham, né? Charles Finney, essa turma toda, elas dependiam demais de Deus dar uma palavra a elas, né? Elas tinham conhecimento, estudavam, mas elas buscavam a direção de Deus para ministrar a palavra. E o que acontece? Na falta de oração, você vai fazer estudo de marketing, né? Você vai ver que tipo de povo é, o que aquele povo gosta de ouvir, o que eles estão necessitando, o que precisam, e aí elaboram suas mensagens de acordo com as necessidades, não digo espirituais, mas as necessidades terrenas dos seus ouvintes. Por quê? Eles estão sem mensagem, entendeu? Só que eles têm que trazer uma mensagem, eles precisam elaborar uma mensagem. Diz um ditado que as melhores mensagens estão no céu. As pessoas os pregadores têm que ir lá buscar elas. E com isso, com essa falta de oração, vem o que? A falta de poder, entendeu? A falta de convicção naquilo que se prega, entendeu? Quando a pessoa não busca Deus para ministrar a palavra dele, ele vai ministrar qualquer coisa que venha à cabeça dele, entendeu? Logo, ele não tem a chancela de Deus, não tem a legitimidade de Deus para estar num púlpito ministrando a palavra de Deus, ou em qualquer outro lugar, seja numa praça, numa rua, entendeu? Porque ele não está com a direção correta de Deus. É a mesma coisa, digamos, já temos o presidente da República, ele tem um porta-voz da presidência, né? Um cargo que tem lá. É como se esse porta-voz fosse dar uma entrevista para as mídias e começasse a falar palavras em nome do presidente que o presidente não mandou ele falar, entendeu? É o que acontece com a falta de oração. O segundo fator é a falta de discipulado, falta de se aprender, entendeu? Isso no primeiro vídeo eu já falei, entendeu? As pessoas têm que se submeter ao aprendizado. Se quiser um dia, chega lá e ensinar, entendeu? Então o que sucede? A pessoa aceita Jesus e passa-se um tempo, adquire uma habilidade oratória, e só porque tem essa habilidade oratória já é conhecido como um profeta, como um pregador de Deus, e não é assim. Aí essa pessoa, né, ela não está aprendendo com o seu pastor, ela não vem nos cultos de doutrina, não vai nas escolas dominicais, enfim, ela não aprende nada das escrituras, ela não é tratada, entendeu? E com isso ela vai ensinar, só que ela vai ensinar o quê? Entendeu? Se ela não tem o que ensinar. Então, o que acontece? Com a falta de discipulado, né, vem a falta de convicção do seu chamado, entendeu? Porque, imagina, gente,
você entrar numa construção, num prédio, e para você ser, por exemplo, um eletricista, você tem que fazer curso, você tem que ter um certificado lá, entendeu? Você não vai só porque você cortou um fio ou ligou uma lâmpada, você vai mexendo na eletricidade de um prédio inteirinho, entendeu? Não é porque você ajudou o eletricista que você já é um eletricista. Aí cortou um fio e já é um eletricista, entendeu? A mesma coisa o estagiário, né, para engenharia. Não é porque ele está ali estagiando para engenharia que ele já está pronto para construir um prédio, vai deixar de continuar o curso de engenharia, vai trancar a faculdade e vai edificar um prédio. Não, ele tem que aprender. Aliás, essas pessoas vivem sempre aprendendo, né? E o que acontece é isso. As pessoas não se submetem a aprender, entendeu? Não aceitam ser corrigidas, não aceitam a aprender e querem, contudo, exortar a igreja, querem, contudo, ensinar a igreja. Aí o que acontece? O público vai ver que ele não está preparado. Que esse obreiro, esse pretenso pregador, ele não se encontra preparado para a coisa. E com isso, o que acontece? As pessoas começam a parar de vir para os cultos, começam a parar de vir para ouvir as pregações. Por quê? As pessoas, elas querem ouvir a palavra de Deus. E quando Deus fala na boca de um homem, ou de uma mulher, né? É perceptível. As pessoas percebem, os ouvintes percebem quando o orador está preparado ou quando ele não está preparado. Entendeu? E às vezes o orador ele se engana a si mesmo. Acha que está preparado, acha que está pronto e não está. Entendeu? Então, o segundo fator da crise é falta de aprendizado. Não aprende. Entendeu? Ele às vezes vai na escola dominical, às vezes só para fazer número. Só para dizer que esteve lá. Mas ele não tem coragem de comprar livros. Ele não tem coragem de estudar a Bíblia por si mesmo, né? E vive, como diz eu esqueci o pregador americano Charles Colson, David Collum, pegam mensagens de PowerPoint, entendeu? Então, o segundo fator da crise é isso, entendeu? E o terceiro, que para mim é o pior, é a falta de conversão dos pregadores, né? Se nota muitas pessoas entrando no santo ministério e não são libertas, não são convertidas, né? Lembro uma feita que o meu pastor foi na reunião de obreiro, ele estava contando com o pastor, estava pregando, e normalmente, meus amados irmãos da escola de profeta, uma pregação no culto de obreiro é uma pregação já mais forte, entendeu? De cunho muito exortativo, entendeu? E o pastor falou, olha, um bom obreiro, ele tem que ser queimado no fogo, ele tem que passar pelo fogo. E ele contando, olha, eu vejo alguns obreiros aqui no nosso meio que nem sequer tostado ainda no fogo, né? Então quer dizer, antes da pessoa se levantar, ela precisa ter experiências com Deus. Ela precisa ter um atestado de que é um homem ou uma mulher de Deus, entendeu? E o que sucede? Hoje está se priorizando muito no ministério, né, o carisma, né? A pessoa tem boa oratória, ela levanta as massas, essa vai ser pregadora. Mas Deus, ele prioriza o caráter antes do carisma. Não é que o carisma não tem valor, tem muito valor, mas o carisma é em segundo plano, o primeiro plano é caráter, entendeu? Deus, ele sempre vai trabalhar na vida dos seus profetas o caráter dele, entendeu? Nós vamos ver na história da Bíblia que Deus exigia muito mais dos seus profetas do que do próprio povo. Por quê? Aquele que vai falar a palavra de Deus, ele é um mensageiro, ele é um porta-voz de Deus. É como se Deus estivesse ali em pessoa, falando ali com aquelas pessoas. Então, logo, a pessoa que porta essa mensagem, ela tem que ter uma vida tal a ponto das pessoas enxergar Deus na vida dela. Vê o exemplo de Eliseu? Ele passava um caminho sempre e a mulher sunamita observava isso. A ponto de quê? De ela chegar no marido dela e falar, esse homem que está passando é um santo homem de Deus. Logo, quando Eliseu abrisse a boca para pregar,
né? Ele ia ter crédito, entendeu? Ele ia ter autoridade, porque ele estava convertido ao Senhor, né? Eliseu é bem os fatores que eu estou dizendo aqui ao contrário. Ele era um homem que vivia em oração, ele se submeteu ao aprendizado. Lembramos que Eliseu, ele é discípulo de Elias, ele foi discípulo de Elias, né? E por fim, era um homem convertido, era um homem que se viu o caráter de Deus na vida dele. Então Deus, para levantar alguém, entendeu? Ele primeiro vai imprimir o caráter dele na vida do pregador, entendeu? E o que tem acontecido hoje, a pregação está até em descrédito muitas vezes, né? Basta ver hoje a figura do pastor, né? Lá nos anos dos meus pais lá, o pastor, quando chegava no lugar, era reverenciado, né? À toa que daí vem a palavra reverendo, digno de reverência. Olha hoje, quando se fala em pastor, né? Olha hoje, quando se vai falar pastor, que vem a mente, entendeu? Vem escândalos. Embora a maioria são crentes e homens de Deus, mas devido a muitos infiltrantes no ministério, e se escandalizou, porque a falta de conversão dos pregadores faz com que o evangelho comece a entrar em descrédito, entendeu? Então, esses três fatores é que geram a crise no santo ministério, entendeu? E aí sim, urge a necessidade da gente que estamos aqui aprendendo fazer o ao contrário, né? Procurar fazer corretamente para que Deus age graça em nós, entendeu? E possa nos levantar como um profeta dessa geração, como uma luz para esse mundo em trevas, tá, meus irmãos? Então esse é o primeiro fator, né? Os três fatores, quer dizer, né? Que fazem com que a pregação entre em crise. E aí, com tudo isso, gera o quê? Uma falta de sintonia entre o orador e o público ouvinte, entendeu? Isso faz gerar o quê? Um descompasso, entendeu? Entre a realidade daquilo que se precisa falar, daquilo que o pregador está falando. Então, meus irmãos, esse é o fator que gerou as crises, mas na parte 2, vamos falar um pouco de enfrentar estas crises, amém? Deus abençoe.